Olá! Sejam bem-vindo ou bem-vinda ao nosso minicurso sobre o controle interno e externo na Câmara Municipal. Uma pauta muito importante para o dia a dia da gestão pública. E nesta primeira aula, vamos mergulhar no papel fundamental do Tribunal de Contas, uma entidade essencial na manutenção da integridade, transparência e eficácia para a administração. A atuação deste órgão é vital para assegurar que os recursos da Câmara Municipal sejam utilizados de forma responsável, atendendo aos interesses da comunidade. Vamos explorar como essa fiscalização é realizada e por que ela é tão importante para a democracia e a governança local. Então, vamos lá! Antes de tudo, vamos reforçar o que é a fiscalização contábil. Você sabe o seu significado? Pois bem, esse conjunto da fiscalização contábil, financeira e orçamentária é a espinha dorsal da transparência e responsabilidade na administração pública. Este tipo de fiscalização engloba a análise detalhada das contas da Câmara Municipal, incluindo receitas, despesas, investimentos e todo o planejamento orçamentário. O objetivo é verificar a legalidade, eficiência e economia na gestão dos fundos públicos. Essas ações são realizadas pelo Tribunal de Contas, que atua como um guardião dos recursos públicos, assegurando que cada centavo seja utilizado conforme as leis e regulamentos estabelecidos. Os tribunais de contas, por sua vez, presentes em âmbito federal, estadual e, em alguns casos, municipal, são compostos por conselheiros ou ministros, dependendo da esfera de governo. A fiscalização inicia-se frequentemente com auditorias e inspeções detalhadas das contas da Câmara. Especialistas em contabilidade e finanças do Tribunal de Contas analisam registros, documentos e outros dados financeiros para verificar sua precisão e conformidade com as leis vigentes. Utilizando tecnologias avançadas, o tribunal realiza o cruzamento de dados financeiros da Câmara com outras bases de dados públicas para identificar discrepâncias ou irregularidades, como gastos não autorizados ou desvios de recursos. Os gestores da Câmara são obrigados a apresentar relatórios de gestão periódicos ao tribunal, detalhando suas atividades financeiras. Esses relatórios são essenciais para uma fiscalização eficaz, pois fornecem uma visão geral das operações financeiras e permitem a identificação de áreas que necessitam de maior escrutínio. Quando são identificadas irregularidades, o Tribunal de Contas pode tomar várias ações, como a emissão de recomendações para a correção das práticas, a imposição de sanções administrativas ou, em casos graves, a comunicação dos fatos às autoridades competentes para a instauração de processos legais. Vamos assimilar isso melhor imaginando que durante uma auditoria das contas da Câmara Municipal, o Tribunal de Contas detecta despesas significativas com uma empresa de consultoria sem a devida licitação pública ou justificativa para a contratação direta. Essa situação levanta suspeitas de irregularidades ou favorecimento. Nesse caso, o Tribunal de Contas deve notificar formalmente a Câmara Municipal sobre as irregularidades encontradas, solicitando esclarecimentos e a apresentação de documentos justificativos. A Câmara, por sua vez, deve agir prontamente para investigar a situação internamente, podendo resultar em medidas como a suspensão do contrato em questão até que a situação seja esclarecida. É fundamental a colaboração entre os membros da Câmara e o Tribunal de Contas durante o processo de fiscalização. Isso pode envolver reuniões de trabalho, apresentação de documentos adicionais e a implementação de recomendações feitas pelo Tribunal. Dependendo das conclusões da investigação, a Câmara pode ter que tomar ações corretivas, como a rescisão do contrato com a consultoria, a realização de uma nova licitação ou, em casos de má conduta, a responsabilização dos envolvidos. Nesse sentido, a colaboração proativa dos membros da Câmara é crucial para resolver as irregularidades de forma eficiente. Isso não apenas ajuda a restaurar a conformidade com as regulamentações, mas também reforça a confiança da comunidade na gestão pública. Além disso, uma resposta colaborativa e transparente às auditorias e inspeções do Tribunal de Contas demonstra um compromisso com a integridade e a responsabilidade fiscal. Vamos agora tratar de um assunto que está interligado ao que já vimos. Estamos falando do julgamento das contas da Câmara. Esse é um aspecto crucial no ciclo de gestão pública, onde se avalia a conformidade das ações dos gestores com as normas legais e princípios de uma boa gestão. O julgamento das contas consiste na análise final e decisiva sobre a legalidade, legitimidade e economicidade das operações contábeis e financeiras realizadas pela Câmara Municipal em um determinado exercício fiscal. Os membros do Tribunal de Contas devem emitir pareceres prévios que serão, posteriormente, submetidos à Câmara Municipal para decisão final sobre a aprovação ou rejeição das contas. As etapas desse processo acontecem da seguinte forma:
Anualmente, a Câmara Municipal deve apresentar ao Tribunal de Contas um relatório detalhado de suas atividades financeiras, incluindo receitas, despesas, investimentos e quaisquer outras transações significativas realizadas durante o exercício fiscal. O tribunal realiza uma análise preliminar das contas apresentadas, verificando a aderência aos princípios orçamentários, legais e de gestão financeira. Essa fase pode incluir solicitações de informações adicionais ou esclarecimentos sobre itens específicos. Dependendo dos resultados da análise preliminar, o tribunal pode decidir realizar auditorias in loco ou inspeções mais detalhadas para investigar possíveis irregularidades ou inconformidades. Após a conclusão da análise e das auditorias, o tribunal emite um parecer sobre as contas da Câmara, que pode ser pela aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição das contas. O parecer do tribunal é então encaminhado à Câmara Municipal, onde os vereadores terão a oportunidade de analisá-lo e, com base nesse parecer, tomar uma decisão final sobre as contas. Esse processo destaca a importância dessa etapa na manutenção da integridade e da transparência da gestão pública. O julgamento permite não apenas identificar e corrigir problemas específicos, mas também reforçar os princípios de boa governança e responsabilidade perante a comunidade. Assim, concluímos que a atuação do Tribunal de Contas, por meio da fiscalização contábil, financeira e orçamentária, bem como o julgamento das contas da Câmara, são pilares essenciais para a integridade da gestão municipal. Eles não apenas protegem os recursos públicos, mas também reforçam os princípios de transparência e responsabilidade que são fundamentais para a confiança da comunidade na administração pública. Ao compreender esses processos e a importância da atuação do tribunal, estamos todos contribuindo para uma gestão mais eficiente, transparente e alinhada com os interesses públicos. Dessa forma encerramos nossa aula. Lembre de se manter sempre engajado com essa e outras questões que circundam a Câmara Municipal. Nos vemos na próxima. Até lá! Olá! Aqui estamos para dar continuidade em nossos conceitos a respeito do controle interno e externo na Câmara Municipal. Neste encontro, vamos nos concentrar na estruturação de controles internos, um aspecto fundamental para garantir a eficácia, eficiência e transparência na gestão dos recursos públicos. Faremos isso explorando a importância desses controles, como eles são implementados e de que maneira contribuem para as auditorias internas e a prevenção de irregularidades. Então, vamos lá! A estruturação de controles internos é vital para qualquer organização que deseje manter sua integridade operacional e financeira. E no contexto de uma Câmara Municipal, estes controles são cruciais para assegurar que as atividades sejam conduzidas de acordo com os padrões legais e éticos estabelecidos, protegendo os ativos e recursos da entidade contra perdas por fraude, ineficiência ou ineficácia. Além disso, um sistema robusto de controles internos fortalece a confiança dos cidadãos na administração pública, promovendo uma cultura de transparência e responsabilidade. Nesse sentido, a implementação de sistemas de controle é essencial. Eles referem-se ao conjunto de procedimentos, políticas e ferramentas adotadas por uma organização para garantir o cumprimento de suas metas e objetivos, minimizando riscos e melhorando a tomada de decisões. A responsabilidade é geralmente da alta administração da Câmara Municipal, com o envolvimento direto de departamentos específicos como finanças, auditoria interna e compliance. A implementação de sistemas de controle na Câmara Municipal é um processo estratégico que visa garantir a eficácia operacional, a confiabilidade das informações financeiras e a conformidade com leis e regulamentos. Este processo envolve várias etapas, desde o planejamento e design até a execução e monitoramento contínuo. Inicialmente, é crucial identificar os objetivos específicos que o sistema de controle pretende alcançar, como a prevenção de fraudes, a otimização de processos ou a melhoria da transparência financeira. Com base nesses objetivos, os responsáveis, que geralmente a alta administração e os departamentos de auditoria interna e IT, devem realizar uma avaliação de risco para identificar áreas críticas que necessitam de controle. Após o planejamento, procede-se à implementação de políticas e procedimentos específicos. Isso pode incluir a introdução de novos softwares de gestão financeira, sistemas de monitoramento de transações e protocolos de segurança da informação. A capacitação dos funcionários sobre os novos sistemas e procedimentos é essencial para garantir a adesão e a efetividade dos controles. Ferramentas tecnológicas modernas desempenham um papel crucial na implementação de sistemas de controle. Softwares de ERP,
planejamento de recursos empresariais, sistemas de gestão de documentos eletrônicos e plataformas de análise de dados são exemplos de tecnologias que podem automatizar processos, facilitar o monitoramento em tempo real e aumentar a eficiência. A fase final envolve o monitoramento contínuo e a avaliação da eficácia dos sistemas de controle implementados. Isso é feito através de auditorias regulares, revisões de processos e feedback dos usuários. Ajustes e melhorias devem ser realizados conforme necessário para garantir que os sistemas permaneçam alinhados com os objetivos da organização. Para entendermos melhor como tudo funciona na prática, imagine a Câmara Municipal implementando um novo software de gestão financeira para melhorar a transparência das despesas. Durante a implementação, pode-se descobrir que alguns funcionários têm dificuldade em adaptar-se ao novo sistema, resultando em erros na entrada de dados ou na geração de relatórios. Para contornar esse imprevisto, a Câmara pode organizar sessões de treinamento adicionais, focadas nas áreas onde os funcionários enfrentam mais dificuldades. Além disso, pode-se estabelecer uma equipe de suporte dedicada para auxiliar na resolução de dúvidas e problemas técnicos. Além disso, o sistema pode ser configurado para incluir controles automatizados, como limites de gastos pré-aprovados e alertas para transações que exigem revisão adicional. Esses controles ajudam a prevenir erros e irregularidades, garantindo que as despesas estejam em conformidade com os orçamentos e políticas da Câmara. Este exemplo ilustra como a implementação de sistemas de controle envolve não apenas a adoção de novas tecnologias, mas também a adaptação e capacitação dos envolvidos, além do monitoramento e ajuste contínuos para garantir eficácia e conformidade. Vamos falar agora sobre as auditorias internas e a prevenção de irregularidades, assunto este que é de extrema importância quando falamos sobre os controles internos. Isso porque elas são avaliações independentes e objetivas das atividades financeiras e operacionais de uma organização, destinadas a melhorar a eficácia dos controles internos. Elas desempenham um papel crucial na identificação de falhas, ineficiências e na prevenção de irregularidades antes que elas se tornem problemas significativos. As auditorias internas são realizadas por uma equipe dedicada ou departamento dentro da Câmara Municipal, que opera com independência dos departamentos auditados. Essas auditorias envolvem a revisão de registros financeiros, entrevistas com funcionários e testes de conformidade com políticas internas e regulamentos externos. Vamos assimilar isso da seguinte forma: suponha que, durante uma auditoria interna, seja identificado que alguns contratos de fornecimento da Câmara Municipal não estão sendo submetidos a um processo de licitação competitivo, contrariando as políticas internas e a legislação aplicável. Nesse caso, a primeira ação que pode ser tomada é a equipe de auditoria realizar uma investigação aprofundada para entender a extensão do problema, revisando todos os contratos afetados e entrevistando os funcionários envolvidos. Digamos que o relatório detalha as irregularidades nos processos de contratação e recomenda a implementação imediata de um processo de licitação transparente e competitivo para todos os contratos futuros. Assim, podem ser organizadas sessões de treinamento para os funcionários responsáveis pela contratação, enfatizando a importância da conformidade com as políticas de licitação e as consequências legais da não conformidade. As políticas e procedimentos de contratação da Câmara devem ser revisados e atualizados para garantir clareza e conformidade com a legislação vigente. Com isso, é possível implementar um sistema de revisão periódica de contratos para monitorar a conformidade com os novos procedimentos estabelecidos. Isso nos mostra a importância das auditorias internas não apenas para identificar e corrigir problemas específicos, mas também para fortalecer os controles internos e promover uma cultura de conformidade e transparência dentro da Câmara Municipal. Está claro como a estruturação de controles internos na Câmara Municipal é um pilar essencial para a governança responsável e eficaz e podemos confirmar isso nesta aula. Ao implementar sistemas de controle robustos e realizar auditorias internas regularmente, a Câmara pode não apenas prevenir irregularidades, mas também promover uma cultura de integridade e transparência. Lembre-se que a eficácia dos controles internos reflete diretamente na confiança que a comunidade deposita em sua administração pública. Tanto a estruturação dos controles internos quanto a atuação do Tribunal de Contas, que vimos anteriormente, são mecanismos indispensáveis na gestão municipal, visando a integridade e a transparência administrativa. Por isso, esteja sempre engajado ativamente na promoção e manutenção desses controles essenciais. Dessa forma, encerramos esta aula e esperamos que tenha absorvido todos os conceitos que foram vistos e possa aplicá-los em sua área de atuação. Até um próximo encontro!